E aí, meus amigos que seguem meu canal com mais um vídeo na criação. E hoje vou mostrar para vocês aí, né, deixar umas dicas, né, após o nascimento dos filhotes. Para quem tá começando é muito importante saber algumas dicas, alguns bisuzinhos. Como vocês podem ver, tá muito frio aqui, muito frio, chovendo. E diariamente eu tenho que ficar desse jeito. Eu abro ali um pouquinho, só para dar uma conferida, né, botar ração, botar água. Dou uma olhadinha como é que tá lá. Mas tenho que trancar porque, gente, tá muito frio. Tá ventando muito. Isso daí, as aves ficam tudo fofa. E olha como é que tá aqui, ó. Nubladão. O tempo tá fechado, galera. E nesse tempo você tem que ter muito cuidado. É onde você perde as aves. Olha como tá. Minha criação, a maioria, eu deixo tudo coberto justamente por conta dessa frieza. Aqui tem algumas aves. E vou estar atualizando também para vocês o que está acontecendo. Então, antes de começar o vídeo, quero deixar aquele convite para você que ainda não conhece o canal do GV, ou que apertou aí por acaso. Nos ajuda a bater a meta aí dos 16 mil. Tá muito próximo. E eu conto com a ajuda de vocês, né? Para dar aquele incentivo, dar aquele ânimo para a gente estar gravando, trazendo conteúdo para vocês. E essas dicas que ajudam muito quem está iniciando na criação. Então, para começar, vocês estão vendo, já tem duas gaiolas sem caixinha. Aqui, porque não tinha nada na caixinha, eu tirei para dar um descanso a esse casal. Esses dois aqui, após essa mudança de clima, uma hora tá quente, outra hora tá frio, só tinha um ovinho galado. Eu acabei colocando na caixinha da lutina, que tá aqui, né? E tô dando um descanso, porque seria muito desgaste para a fêmea, ela já é uma fêmea de idade. Aqui são duas aves de idade. Então, com apenas um ovo galado, ela passa aí mais de 30 dias cuidando de apenas um filhote. Isso é um desgaste para a fêmea grande, já que eu tenho outras fêmeas que estão com o mesmo processo de estar chocando. Então, dá certo você fazer isso. E assim eu evito estar dando desgaste nessa ave. Então, meus amigos, como vocês podem ver, já tá algumas gaiolas empilhadas aqui. Vai ficar para outro vídeo essa explicação sobre essas gaiolas. Estão tudo aqui, algumas estão secas, outras sem caixinha, tá no descanso. Aqui já nasceu dois filhotão. Aqui tá chocando ainda. Lá no viveiro, né, como tinha o primeiro filhote, já tava até grandão, gente, deu até pena. Não sei o que aconteceu, ou ele caiu do ninho, ou a mãe jogou fora, ou alguma outra ave entrou e acabou matando ele. Quando eu cheguei hoje, ele já estava sem vida no pé do viveiro lá no chão. E eu acredito que foi uma dessas opções, né? O ruim de você criar em colônia é isso. Quando você... Pode acontecer muita coisa em colônia, né? Primeiro, fêmea querendo roubar ninho, a questão do controle, você não sabe quais são aquelas aves. Muitas vezes você não consegue identificar quais são as aves que estão mais agressivas, outras fêmeas querendo roubar esse ninho. Às vezes a própria mãe joga fora e você não vê isso. Então você fica só com aquelas, né, opções na cabeça. Eu não acredito que foi a mãe, porque é uma mãe que... Aqueles azul que tá lá dentro do viveiro, praticamente foi ela que tirou. Cuidou muito bem, tratou bem dos filhotes, tanto com o pai e ela junto lá, não aconteceu nenhum imprevisto. Eu acredito que ele deve ter caído do viveiro e ficou no piso. E como tem algumas aves que estão nesse período de chocar, de querer estar colocando ainda, elas ficam mais agressivas e pode ter atacado esse filhote, né? Então por isso, né, essas gaiolas já estão aqui para um planejamento, né, que eu quero fazer futuramente. Quero fazer, dar uma diminuída na criação. O viveiro, estou pensando em deixar apenas as aves que são os filhotes. Vai ser tipo uma voadeira para eles lá. E depois eu vou passar para vocês bem direitinho como eu quero fazer. Então hoje o vídeo é simplesmente as dicas, né? A gente tá com filhote. Tem que ter cuidado nessa hora dos filhotes, né? Como vocês podem ver. Qualquer vacilo é fatal. Qualquer vacilo é fatal. Aqui acabou nascendo apenas dois filhotão. Não vai dar para mostrar que tá um pouco escuro. E eu esqueci de ligar o flash. Mas tá aqui, ó. Deixa eu afastar um pouco para a claridade. Dois filhotão já.
A mãe tá cuidando bem. Só que a temperatura, gente, aqui tá muito frio, como eu falei pra vocês. Esse frio atrapalha muito, até no desenvolvimento do embrião ali no ovo. Acaba que o embrião não desenvolvendo, né? Como eu falei pra vocês, a ovoscopia. Nessa gaiola, por exemplo, tava 4 ovos galados, nasceu apenas 2. Quando eu fui olhar, o embrião praticamente foi interrompido ali, não conseguiu desenvolver. Interfere muito essa frieza, esse frio muito grande, né? Interfere diretamente nas caixinhas. E assim, cuidados. O que eu digo a vocês: cobrir as gaiolas, cobrir viveiro, tentar proteger o máximo possível. Eu sei que às vezes é complicado, mas proteção para você não estar perdendo esses filhotes que tá nascendo. Segunda dica: alimentação. Então a alimentação é fundamental, gente. A alimentação é fundamental para você que está nascendo esses filhotes na sua criação. Então a alimentação é fundamental. Água limpa, alimentação, faz o básico. O básico que eu digo as primeiras semanas ali, a primeira e a segunda semana, você pode fornecer aí sem medo, alpiste e painço. Pode dar só essas duas coisas que eu garanto a você que o filhote vai desenvolver bem, né? Eu sei que alguns gostam de dar cenoura, beterraba logo no início, nos primeiros dias de vida, mas eu digo a vocês, às vezes, gente, a beterraba pode causar diarreia no seus filhotes, porque ela tem muita água. E o consumo dessa água, né, dessa beterraba, a mãe vai levar para o filhote, e o que vai acontecer? Ele vai entrar numa diarreia braba e vai acabar morrendo. Eu digo isso porque já aconteceu no meu criatório, né? Como eu falo para vocês, tudo que eu tô falando para vocês eu já fiz um dia. Então eu aprendi, né, com meus erros, e tento passar para vocês alguns erros que eu cometi para vocês não ir para esse caminho. Então os primeiros dias de vida os fundamentais do seu filhote. Então, primeira semana pode dar sem medo. Pode dar sem medo. A primeira semana só alpiste e painço para sua criação. Na segunda semana você já pode estar entrando com a farinhada, principalmente com o ovo cozinhado, né? O ovo cozinhado, nessa segunda semana de vida, você pode entrar com esse ovo cozinhado. Lembrando, fornece o ovo durante a manhã, no final da tarde você tira a sobra. Por que não deixar de um dia para o outro? O ovo azeda. Então assim, final de tardezinha, tira aquela sobra, pode descartar. A água, como vocês sabem, troca todo dia. O que eu posso mais estar falando para vocês? Deixar para fornecer outras coisas diferentes, gente, sem fazer o feijão com arroz, né? Como eu sempre digo, vocês podem deixar lá para a terceira semana, que o filhotão já está começando a empenar, já está alerta, ficando durinho. Aí pronto, você pode dar um couve, você já pode dar uma cenoura. Quem quiser, tem aqueles que é contra o pão, fica a critério do criador, como eu digo. Aqui eu gosto de dar o pão seco. Eu vejo que as aves dão aos filhotes e é como se elas desenvolvessem mais rápido, né? Então assim, fica a critério, porque tem aqueles que são contras, né? Tem aqueles que gostam. Então assim, eu não vou criticar, né? Quem acha que não deve dar, não dá. Quem que acha que vai fazer bem, que vai desenvolver, fornece, né? A mesma coisa do arroz. O arroz cozinhado também é muito bom para o desenvolvimento dos filhotes. O arroz cozinhado sem sal, sem tempero nenhum, pode fornecer também para a criação, que os filhotes vão desenvolver bem. Então, gente, essas são as dicas do GV, né? Lembrando, separar o pai da mãe. Isso daí também fica a critério, gente. Por que separar o pai e a mãe? Muitas vezes, quando chega lá na terceira semana, o pai já está querendo acasalar com a fêmea. E o que é que vai acontecer? Essa fêmea, não são todas. Tem aquelas que vão acasalar e colocar seu ovo e terminar de cuidar do filhote. E tem aquelas que vão ficar agressivas. Eu tenho aqui o exemplo de 2 machos. Esse, por exemplo, e esse amarelinho, já aconteceu de os dois matar filhote aqui na criação, né? Por quê? Quando chegou na terceira semana, eles começaram a acasalar. A fêmea colocou os ovos, mesmo com filhote, ela poderia cuidar dele e chocar ao mesmo tempo. Mas as fêmeas que eu tinha aqui simplesmente optaram por matar os filhotes. Então assim, o pai e a mãe matam o filhote, gente, para poder entrar numa nova ninhada, né? Às vezes o pai é quem incentiva essa fêmea a estar batendo no filhote, justamente porque ele vai entrar junto com ela e acabar matando esse filhote,
Porque ele sabe que assim que não tiver filhote, ela vai ceder mais fácil para ele. Então as aves têm esse temperamento, tem esse hábito de você tem que ter muito cuidado. Como eu digo, não são todas as aves, mas tem aquelas que acontecem. Aqui eu tenho um exemplo de dois, tanto esse A daqui como esse azulzinho, eles já fizeram esse processo. Deixei muito tempo eles cuidando, né, a mãe e o pai, não sabia disso, e acabou que eu encontrei praticamente uma ninhada, tudo no piso da gaiola, alguns mortos, outros bem feridos, e se você não chegar a tempo, já era. Como agora no viveiro, quando eu cheguei já estava o filhote no piso já sem vida. Então muitas vezes não dá, você nem consegue ver, nem identificar quando eles estão fazendo isso, agredindo os filhotes, né? Às vezes está tudo em paz, quando você chega já era. Tá apenas os filhotes aí tudo sem vida. Então é uma dica do GV, né? Aves que você já criou, tirou o filhote bem, tudo, então não há para que separar. Mas tem aquelas que com o tempo, essa a peladinha, segunda semana de vida, o que é que ela começa a fazer? Arrancar todas as penas do filhote. Ela arrancou até dela. Vocês podem ver que ela tá peladinha. Isso aqui não é doença, isso aqui foi ela. Arrancou e forrou o ninho. E quando ela tá com o filhote, ela também faz isso. Ela arranca as penas das costas do filhote todinho. Então, terceira semana, ela já tem esse costume de estar maltratando seus filhotes. Então, dar fim eu não vou dar fim, porque a ave do jeito que ela tá ali, ela não tem como ser vendida. Porém, é uma ave que os dois dá muito filhote lindo, gente. Dá um filhote muito lindo esses dois. E eu tô tentando aí cruzar os dois, mas agora eu vou dar um descanso a eles, né? Esses dois aí dá um descansozinho aí, para depois a gente voltar com a reprodução a todo vapor com esses casais. Lembrando, né, que eu tenho um plano aqui para essa parte aqui da criação. Justamente, como eu falei para vocês, acabei perdendo o filhote mais velho, acredito que caiu. Se tivesse na gaiola, ia estar no fundo da gaiola, né? Então, dava tempo de salvar. Bora ver daqui pra frente, né? Porque só o dia de amanhã, só a Deus pertence. Não sei nem o que é que pode acontecer com o GV daqui pra lá, se eu vou estar a criação, se eu não vou. Então, muita coisa pode rolar, né? Eu tenho um projeto daqui para agosto. Quem sabe aí a gente dá uma modificada aqui na criação. Passa a criar em gaiola e deixa lá o viveiro apenas para voadeira, né? Para os filhotes desenvolver lá. Pra gente tá botando no viveiro, eles crescendo e a gente vendendo. Então, bora analisar direitinho. Vai ficar para outro vídeo essa explicação, mostrando detalhes de como eu quero fazer aqui na criação. Então, gente, para o vídeo não ficar grande, algumas dicas do GV para vocês aí, quando tá com filhote. Não entre em pânico. Não entre em pânico. Criar filhote não é difícil, né? Com periquito australiano. Ela não é difícil você criar. Forneceu a ração, deixa que os pais tratam de cuidar do resto. Não ficar toda hora abrindo caixinha, não ficar toda hora olhando, ó. O macho estava aqui fora, ó, já entrou para cuidar. Então, por isso que você não deve separar logo no começo os dois. Deixa até a terceira semana de boa, né? Que ele ajuda a fêmea a cuidar dos filhotes. E é como eu digo a vocês, forneceu a ração, a água, deixa que o resto os pais fazem. Não fica olhando toda hora, não fica tirando caixinha para fazer manutenção toda hora, se você não tem experiência, porque a qualquer momento os pais podem abandonar a caixa e você, criador, que vai ter que assumir na papinha. Papinha que eu aconselho a você comprar essas industrializadas. Não gosto de estar fazendo papinha com fubá ou milharina, não sei como é que chama na sua cidade. Eu não gosto de estar fazendo aquela papinha, né? Eu prefiro comprar as industrializadas. Tem que ter uma seringa ou a colher para você estar fornecendo direitinho. Então é bom você deixar as aves um pouco à vontade nesse começo, né? Que tá os filhotes, estão desenvolvendo, não mexe direito. Eu aqui só venho trocar água, botar comida e pronto, já não mexo mais. Não tem muito movimento, né? Aquela pessoa, aqueles gritaria, agitação. Deixa as aves bem à vontade aqui nessa parte da casa. Pois é isso, galera. Quero deixar mais uma vez aquele convite para você estar fazendo parte do canal e nos ajudando, gente, a bater os 16 mil, para a gente tá sempre trazendo esse conteúdo, tá dando atenção a vocês aí. Eu sei que tem muita gente deixando mensagem, mas muitas mensagens, eu acabo não conseguindo responder a todos, né? Tem uns que eu respondo mais rápido, outros eu demoro mais, que é muita mensagem, Instagram, tem Facebook, tem o YouTube, e às vezes não consigo dar de conta.
mas um dia eu respondo. Deixa aí suas dúvidas, sugestão de vídeo, o que é que você tem mais dificuldade na criação, que eu vou estar tentando ajudar vocês aí com um pouco da minha experiência, né? Eu sempre digo, eu não sei de tudo, mas eu gosto de estar sempre dando uma forcinha, ajudando a quem está começando. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus permitir.